circunstância em que Jesus, ele quando aparece na Galileia, a palavra de Deus nos diz que eles estavam a pescar. O Pedro disse aos seus irmãos que eu vou pescar. E naquela circunstância em que Pedro diz que eu vou pescar, os outros discípulos também disseram, vamos contigo. Eles pescaram toda a noite. A palavra de Deus nos diz que toda a noite estiveram pescando, mas não apanharam nada. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eles estiveram toda a noite pescando, estiveram toda a noite tentando fazer peixe, aquele ofício que eles tinham antes de serem chamados por Jesus. E Jesus chama eles e lhes encontra pescando. Ele diz que eu vos farei pescador de homens. E neste momento, os discípulos estão na pesca. Os discípulos estão a pescar. E Jesus também, ele aparece ali. Glória a Deus, amém? É uma mensagem sobejamente conhecida por nós, que de facto Jesus, ele vai até lá. Ele aparece quando já amanhece. Ele pergunta a eles, filhos, tendes alguma coisa para comer? Aleluia. Obrigado, Jesus. Quando ele ressuscita, ele diz que vai dizer aos meus irmãos, glória a Deus. Quando eles estão na Galileia e eles têm a falta de peixe, ele vem para eles, filhos, tendes alguma coisa para comer? Aleluia. Quando ele ressuscita, Jesus se apresenta com uma mensagem de consolo. Era preciso consolar os discípulos por causa da grande tristeza. Vai dizer aos meus irmãos, eles estão a batalhar, estão a lutar, estão à procura de alguma coisa para comer. Agora Jesus, ele aparece com mensagem de esperança. Glória a Deus, amém? Mensagem de esperança, como que? Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Glória a Deus, amém? E eles apresentam-se sem saber quem é esse que fala com eles. Jesus, no momento da pesca, ele se apresenta diante dos discípulos como sendo aquele que traz uma mensagem de esperança, o provedor, aquele que devia trazer a providência para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E ele pergunta a eles, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? E neste momento, os seus discípulos dizem para Jesus, não temos nada. Aleluia. E ele ordena a eles para que eles possam voltar. E ao voltar, ele dá uma direção certa. Aonde é que eles deviam lançar a rede? A palavra de Deus diz que lançai a rede à direita do barco. Aleluia. Porque é lá onde existia a providência para que eles pudessem encontrar os peixes. O Senhor Deus, ele tinha preparado para eles a providência profissional, ou para outra. Tinha preparado a providência dos manjares para eles. Jesus tinha preparado a providência da comida para eles. A mensagem de Deus, ela nos mostra que realmente, em algum momento, o Senhor Jesus, ele aparece como aquele que é providência para nós. Em algum momento, Jesus, ele veio ao nosso encontro quando nós estamos preocupados, quando nós estamos a trabalhar, a suar, sem saber o que é que nós devemos de comer. Jesus, ele está ali para ele vir ao nosso encontro. Tudo isto, estamos a falar do que aconteceu depois da ressurreição de Jesus.